O Ibovespa pode bater 200 mil pontos e mesmo assim muita gente vai sair perdendo dinheiro. Meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia e gosto muito desse tipo de assunto, investimentos ligado à psicologia. Na verdade, esse assunto ele é totalmente psicológico, porque operar na bolsa de valores pode ser a tragédia de muitas pessoas. Na verdade, o que eu tenho visto é que muitas pessoas têm se afundado, têm perdido patrimônio, sempre com a ideia de que eu vou ganhar mais, eu vou ficar rico, dessa vez vai dar certo. Mas se você gosta desse assunto, eu já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a compartilhar esse conteúdo com pessoas que estão passando por esse problema de só perder dinheiro na bolsa de valores. E na verdade, isso não tem nada a ver com azar, não tem nada a ver com burrice, tem tudo a ver com psicologia. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê muitas pessoas só perdem dinheiro na bolsa, no tal investimento, principalmente aqueles que adoram fazer trade, que são as operações em um único dia. Eu vou te mostrar o que tem a ver isso, qual a relação que tem a ver com trauma, com vício, com dopamina, como que isso age no nosso cérebro. Então, se você já gosta desse conteúdo, continue até o final, que no final eu vou dar uma dica valiosa para que você fique atento e não perca dinheiro. Primeiramente, quem tem acompanhado aí um pouco de economia, e eu, embora seja estudante de psicologia, eu tenho minha formação em contabilidade. Por algum tempo eu estudei esse assunto bolsa de valores. Isso sempre foi um assunto que me chamou bastante atenção. Eu gosto bastante dessa área financeira e descobri depois de muitos anos que, na verdade, bolsa de valores está muito mais ligado a questões psicológicas do que questões técnicas mesmo. Na verdade, investir na bolsa a longo prazo não requer nenhuma técnica rebuscada. Requer, sim, um emocional capaz de suportar altas e baixas sem isso interferir nas questões emocionais. Embora eu sei que tem os investimentos de curto prazo ou as operações de curto prazo, muito conhecidas como trade, e essas sim são as que mexem muito com o emocional de muita gente, faz as pessoas, gente, cometer as maiores atrocidades, sempre nessa esperança de que eu vou ganhar, eu vou ficar rico, agora eu descobri o santo grau, descobri um robô que faz tudo sozinho, ou eu descobri uma forma de operar que só ganho dinheiro, principalmente quando o mercado está nesse cenário em que nós estamos vivendo. A bolsa está em alta, tem tudo para bater 200 mil pontos. E por que a bolsa tem tudo para bater 200 mil pontos? Porque o número 200 mil é um número psicológico, né? Mexe muito com a cabeça de muitos investidores a bolsa ter que bater 200 mil pontos. Então não se assuste da bolsa bater esses 200 mil pontos e depois ela fazer uma correção, e às vezes uma correção até mais profunda, em que muita gente que não está preparada para esse tipo de correção, que é natural da bolsa, muitos aí é que começam a perder nesse momento, porque são nesse momento de alta é que geralmente os amadores entram. E quem ganha com esse percurso todo de alta? Que geralmente são os grandes investidores, os bancos, pessoas físicas também que já entenderam a dinâmica do jogo, porque, pessoal, quando está lá embaixo, quando a bolsa está lá no fundo, que é naquele momento em que todo mundo está assustado. O Brasil vai falir, o Brasil vai acabar. Pensa naquela época lá da pandemia, pensa quando esse governo atual entrou, que todo mundo falou que o Brasil ia acabar. Nesse momento era onde os grandes investidores estavam comprando. E agora que essa alta está bonita de se ver, nossa, você olha o gráfico, quem entende um pouco de análise técnica, eu estudei um pouco isso também, você vê assim, nossa, dá vontade de você entrar, sair comprando tudo. É nessa hora que o amador entra, porque o amador, ele por não entender essa dinâmica do mercado, ele entra sempre
muito emotivo, agora eu vou ficar rico. E é nessa hora, chegando nesse patamar de 200 mil pontos, é que o profissional, né, o grande investidor, os chamados tubarões do mercado, é que eles começam a sair, começam a desovar, e é onde o amador começa a comprar. E quando vem aquela correção, o amador comprou na alta, e agora ele vai ter que sofrer toda aquela baixa, e muitos, no desespero, acabam saindo com grandes perdas. Eu conheço pessoas que saíram, pessoal, perderam a poupança de uma vida inteira, e gente que teve o casamento destruído por causa disso. Eu teve um tempo, quando eu não entendia nada sobre essa questão psicológica, eu entrei e comecei a até querer começar a perder algum dinheiro, mas não cheguei a perder praticamente nada, porque eu vi que aquilo ali, opa, isso aqui é um jogo para gente grande, é um jogo para quem tem dinheiro, isso aqui não é para pobre não. Então hoje eu não invisto porque não tenho condições ainda, embora que no dia que eu tiver condições financeiras suficientes, eu penso em investir, só que a longo prazo, nada de operações curtas de um único dia, operações de meses, semestres e décadas também, porque eu acho que a bolsa ela é muito interessante para isso, para a pessoa que pensa em longo prazo, a pessoa que está pensando em uma aposentadoria. E quem tem também um salário razoável para isso, né, pessoal? Não caia nesse jogo de que quem ganha salário mínimo pode investir em bolsa de valores. Isso é a maior lorota que eu já ouvi. E se você tem essa esperança de que com salário mínimo você vai ficar rico na bolsa, esqueça. Você vai ficar, infelizmente, mais pobre ainda. E o mercado, ele trabalha muito isso. Os marqueteiros que vendem essa promessa do trade, do ganho rápido, ganhe no dia 50 mil reais. Isso, pessoal, não se sustenta a longo prazo. Na verdade, a bolsa não foi feita para fazer o pobre ficar rico. Ela foi feita mesmo para que as pessoas que já têm dinheiro, elas possam preservar o seu capital, possam ter uma remuneração que faz com que a inflação não corroa o ganho dela. Então, a intenção do investidor é que ele possa ganhar acima da inflação, né, e não ter os seus ganhos, seu patrimônio corroído pela inflação. Esse é o grande objetivo da Bolsa de Valores. Explicando um pouco sobre a questão do trade, essas operações curtas, pessoal, isso ativa o sistema de recompensa, o sistema dopaminérgico do nosso cérebro. Aquele sistema que muito semelhante ao que um vício faz. Vício em apostas online, né, esses jogos do tigrinho, o que a própria droga faz, e esses vídeos também adultos, tudo isso ativa o nosso sistema de recompensa. E a expectativa, pessoal, de ganho, ela vicia muito mais do que o próprio ganho. Se na Bolsa de Valores a gente ganhasse todo dia um pouquinho, talvez não seria tão viciante. Tem um autor da psicologia que chama Skinner, ele fala de algo chamado ganho intermitente, que é um reforço variável. Ele diz que esse reforço variável, que essa possibilidade de ganho variável, e a Bolsa de Valores é isso, esse ganho variável, você pode ganhar hoje, pode perder amanhã e tá tudo certo, e esse é o jogo. Então ele fala que esse ganho variável tem alto poder de viciar uma pessoa. Esse quase ganho, ele vicia muito mais do que se tivesse um ganho constante. Por isso que muitas pessoas que não entendem essa questão psicológica da Bolsa de Valores, elas entram e acreditam nessa promessa de ganho fácil, de enriquecimento rápido. E nada nesse mundo, pessoal, enriquece rápido. Você pode ver que os grandes investidores na Bolsa, na verdade, são pessoas, geralmente pessoas mais velhas, ou então esses empresários novos, mas aí que entraram já tinham muito dinheiro e aí conseguiram ganhar mais ainda na Bolsa de Valores. Mas é gente que já tinha dinheiro, pessoal. Não é gente que começou com um salário mínimo e chegou a ser bilionário. Isso não acontece, pessoal. E aí um grande detalhe desse vídeo é o que isso tem a ver com trauma, com vício. Isso, na verdade, tem tudo a ver com a sua forma que você foi criado.
traumas da infância, se você sofreu abandono, se você geralmente é uma pessoa que está puxando na sua memória aí coisas que você quer suprir. Na verdade, o vício, qualquer vício, tá? Não é só a bolsa de valores, mas qualquer vício ele busca suprir alguma dor. Então, pessoas que foram traumatizadas na infância, elas buscam geralmente alívio rápido, elas buscam controle, elas buscam validação externa, e tudo isso, o trade e qualquer vício, ele tende a suprir, né? Você quer ter esse controle, você acha assim, não, aqui eu tenho controle dessa operação, eu vou ganhar, eu vou controlar, eu entendo tudo do gráfico, aqui está tudo na minha frente, eu já sei tudo sobre análise técnica, agora é o meu momento. Então, essa expectativa, ela te gera alívio, te gera essa coisa de suprir essas necessidades que muitas das vezes não foram atendidas na infância. Então, eu até anotei aqui, o trade ele oferece exatamente o que o trauma quer: controle, esperança rápida e a sensação de agora vai. Então, se você está passando por isso, está aí imerso nessas operações, com a esperança de que vai ficar rico, toma cuidado. Olha para a sua vida, como foi sua infância. Vê se você não teve uma infância traumatizada, marcada por separações de pais, abusos e abandono. Vê se você não está buscando nesse jogo ficar rico para mostrar para alguém. Às vezes você está com uma grande pressão de dívida, às vezes o seu cônjuge está te pressionando e quer que você arrume dinheiro de todas as formas, ou é a vontade também imensa de prosperar, de vencer nessa vida. Vê se não é isso que te atraiu no trade, porque se for, toma cuidado, tá? Você pode estar à beira de um precipício. Não é errado investir na bolsa de valores, pessoal, mas se isso está te causando ansiedade, se toda hora você olha no celular, deixa eu ver como é que está o meu ganho, deixa eu ver se eu ganhei aqui R$50, deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver se eu ganhei, se eu perdi. Se isso está tomando o seu dia a dia, muito provável que você já esteja num estado de dependência desse jogo, porque isso transformou em jogo. Não era para ser, algo que era para ser investimento passou a ser como um jogo, porque se toda hora você olha, se toda hora você está preocupado com isso, não é assim que funciona, pessoal. Esse jogo é muito mais psicológico, tá, do que técnico. Pensa nisso. E geralmente quem perde são as pessoas de menor poder aquisitivo. E por alguns motivos. Capital pequeno e a pessoa, por causa do risco alto e a promessa de ganho alto, e geralmente muitas pessoas quando começam a ganhar muito, principalmente o trade, quando a pessoa investe no índice, no dólar, geralmente os ganhos são astronômicos, tá? Com um capital pequeno. Então isso faz a pessoa pensar assim, nossa, agora eu fiquei rico, agora eu aprendi tudo e vou fazer a minha vida com isso. E aí é que muitos, quando a pessoa menos espera, a pessoa descobre que ela já não tem nada mais na conta. Outro ponto seria a perda pesa mais emocionalmente. E quando a pessoa perde, ela na ânsia de recuperar, ela investe mais dinheiro. E aí ela só vai afundando. Sempre na esperança de que agora eu vou recuperar, agora vai dar certo. Nossa, agora eu estudei mais um pouco e agora eu vou conseguir. Olha, pessoal, como é que tudo é psicológico. Se a pessoa desse um passo atrás e analisasse, gente, eu só estou perdendo. Será que eu não tenho que estudar um pouco mais? Será que eu não tenho que entender mais essa questão psicológica? Você pode ver que tem pessoas que estão sofrendo crise de ansiedade e mesmo assim ela está ali tentando operar. Eu ouvi uma pessoa uma vez falando que ela fez aquele exame de analisar o coração, onde você monitora você durante um dia todo, e ele era um operador do mercado financeiro. Ele falou que em um determinado momento a pressão dele chegou a bater 24. Gente, isso é um absurdo. Olha o nível de estresse e ansiedade que gera você ficar ali naquela tensão. Então, pessoal, toma cuidado. Tem pessoas que podem estar correndo risco de infartar mesmo numa situação dessa.
Então, assim, além de perder dinheiro, ainda perder a saúde. Então, esse vídeo tem o objetivo de te alertar, de fazer você entender que bolsa de valores é para quem tem dinheiro, bolsa de valores é para quem tem essa noção de longo prazo. E não dá para pobre ficar rico com isso, tá? Se fosse fácil assim, todo mundo estaria investindo na bolsa de valores. E o Brasil, a gente não tem preparo nem nas questões básicas, que, por exemplo, entender de matemática financeira, nem isso o nosso povo tem essa noção. Quanto mais investir na bolsa de valores. Seria muito bom se o nosso país fosse educado para isso, porque eu acredito que a bolsa de valores é capaz de dar um futuro melhor para quem investe a longo prazo. Mas não é para qualquer pessoa. Requer conhecimento, requer um aprendizado mesmo das questões emocionais. Você precisa se autoconhecer muito bem para depois entrar na bolsa de valores. E você precisa entender que não é questão de burrice, não é questão de eu ainda preciso de mais conhecimento técnico. É tudo uma questão psicológica. E você tem que entender uma coisa. Quem precisa de dinheiro não pode buscar dinheiro em bolsa de valores. Se você precisa, se por exemplo, R$1.000 para você é muito dinheiro hoje, você não pode perder de forma alguma, você não é uma pessoa para a bolsa de valores. Eu acho que a pessoa entrar em bolsa de valores, você tem que poder assim, posso perder R$100.000 que não afeta em nada o meu patrimônio, nada. Aí eu acho que você está preparado para entrar em bolsa de valores. Caso contrário, não é lugar para pessoas que têm pouco dinheiro. Eu mesmo não invisto, pessoal, porque eu não estou em fase de poder perder dinheiro. Então eu não vou nem entrar. Isso hoje nem me chama atenção. Mas no dia que eu tiver condições, né, aí sim, depois de anos de trabalho, quem sabe, pensando no longo prazo, estudando, vendo as boas empresas, pensando em dividendos, né? Então, assim, eu acho que para a gente que quer um pouco mais de segurança, tem que pensar no longo prazo. Porque aí eu acho que vai ter boas oportunidades. Sempre vai ter boas oportunidades para quem estiver preparado. E eu vou dar aqui 3 dicas para você que está pensando em começar a investir ou você que já está fazendo operações, trade e tudo mais. Primeiro ponto seria manter uma distância desse estímulo viciante. Já desinstala do seu celular, desinstala do seu computador, já encerra isso, já vê que você precisa estudar mais, você precisa se capitalizar mais, precisa entender a questão emocional e psicológica da Bolsa de Valores, tá? Já se afasta disso. Seria hoje o melhor remédio que você tem que fazer. Já cai fora disso. Outro ponto seria o conhecimento antes do investimento. Busque conhecimento profundo. Dependendo, faça um curso de gente séria. Não vai buscar esses cursos aí desses caras que falou que ficou rico da noite pro dia. Não. Pega os grandes investidores, igual tem o Luiz Barsi aí, que já é um senhor, é o maior investidor pessoa física. Tenta fazer um curso com gente séria, com gente que entende, né? Com certeza eles vão te dar a dica necessária para você pensar no longo prazo. E se você não tem condição financeira, nem faça curso, acho que não é o momento ainda, tá? Veja só vídeos na internet, tem muito conhecimento grátis aí, tá? Eu acho que o momento de você que não tem condição financeira é buscar conhecimento. É o que você pode fazer no momento. O terceiro ponto seria investimento só depois de estabilidade. Então, estabilidade emocional e estabilidade financeira. Talvez a estabilidade emocional seja até mais importante que a financeira. Porque eu acho que se você tiver estabilidade emocional, no longo prazo, mesmo você investindo pouco, você vai ter o retorno. Agora, sem emocional, pessoal, é perder dinheiro com toda certeza. Então, para encerrar, eu vou deixar aqui uma dica. Primeiro você se fortalece, depois você investe e nunca inverta essa ordem. E se operar te deixa ansioso, compulsivo ou checando o celular o tempo todo, isso não é investimento. É um sinal de alerta. Então pense muito bem nisso. Se você está sofrendo com essas operações, se isso está te sugando as suas forças mentais, se você só está perdendo dinheiro, e se você mesmo está na fase de estou ganhando, tome cuidado.
porque esse ponto de 200 mil pontos na bolsa é um ponto bastante psicológico, tá? Pode ser que tenha uma correção e é um alerta. Se você, mesmo você que está fazendo aí essa modalidade swing trade, que é uma modalidade aí de semanas, meses, quem sabe não seja o momento de já ir protegendo a sua operação para que você não perca, tá? Quando vier uma queda aí. Porque o mercado financeiro é isso, tá? É momentos de alta, momentos de queda, e por isso a gente tem que estar sempre estudando e sempre, cuidando do nosso emocional, que é a parte psicológica, é sem sombra de dúvidas a parte mais importante da Bolsa de Valores. Pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo, tá? É um conteúdo que parece que não tem muito a ver com o que eu falo aqui, mas na verdade está totalmente ligado a traumas, a vícios, a dependência. E eu trouxe isso porque tenho visto muita propaganda de pessoas fazendo promessas mirabolosas aí. E o meu objetivo aqui é alertar vocês.